Atenção, atenção, Sereto News. Você se assustou? Não se assuste. Pegue a caneta para assinar, porque só falta assinar. Só falta assinatura. O Balbuena já é jogador do Corinthians. E deve chegar essa semana, hein? E o Corinthians se prepara para ter força máxima na Libertadores contra o Flamengo no dia 2 e no dia 9 de agosto. Nos dois jogos contra o Flamengo. E o Balbuena vai jogar contra o Flamengo também. Renato Augusto também. E o VP, 2 jogos de suspensão, hein? Foi expulso contra o Flamengo. E será que vai ter time reserva contra o Santos pela Copa do Brasil? Tudo isso e muito mais aqui no Sereto News. Fala comigo. 1, 2, 3 e roda a vinheta, produção. É isso aí, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Você já fez a inscrição no canal do Sereto? O Sereto voltou! O Sereto voltou! Faça como meu caro, meu amigo, meu querido Tomaso, lá em Juazeiro do Norte. Hoje ele está em Altaneira. Faça como o Tomaso, aperte o sininho, você também faça a inscrição. Ah, mas Sereto, eu não estou recebendo as notificações. Aperta de novo o sininho para você fazer a inscrição e receber todas as notificações. E deixe o seu like. Like, 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 porque todos nós like, like, like. Todos nós precisamos de amor. Like, like, like. Todos nós precisamos de carinho. Deixe o seu like você também e deixe a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários e vou ler os principais comentários daqui a pouco aqui no final do vídeo. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Balbuena já é do Corinthians. Atenção, atenção. Pode tocar sirene. Ainda não é oficial, o Corinthians ainda não trata como oficial, mas o Balbuena, sentido, já é do Corinthians. O Balbuena, o xerifão, ele pediu para passar alguns dias no Paraguai visitando a família, já pediu liberação do Dinamo de Kiev, mas ele deve se apresentar nas próximas horas, nos próximos dias, aqui em São Paulo, para fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Corinthians. Como diriam os antigos repórteres esportivos, e eu sou dessa época, só falta, tô antigo, só falta assinar. Balbuena já é do Corinthians. Enquanto não assina o contrato, meu amigo, você tem que sempre ter um pé atrás. Mas o Balbuena já é do Corinthians. Que belíssima contratação, né? E o Corinthians passa a ter como zagueiros o Bruno Mendes, o Balbuena, o Bruno Mendes, o Gil, o Raul Gustavo, o Robert Renan, o Robson Bambu e agora o Balbuena deve fazer a dupla de zaga. Uma dupla de zaga com Balbuena e Gil. Aliás, uma linha de defesa com Cássio, o Fagner, o Balbuena, o Gil e o Fábio Santos. É um belíssimo time. Assim como o meio de campo, como o Maicon, o Juliano, ou então o Duqueiroz, o Maicon e o Renato Augusto, e no ataque, o William de um lado, o Roger Guedes do outro, o Yuri Alberto, é difícil falar esse nome, cara, Yuri Alberto no ataque. O Corinthians trabalha para ter força máxima nos jogos da Libertadores, no dia 2 e no dia 9 de agosto. São os 2 jogos contra o Flamengo. No dia 2 de agosto, em Itaquera, no dia 9 de agosto, lá no Maracanã. Com isso, o Renato Augusto, que ainda está com dores na panturrilha, deve voltar no jogo contra o Flamengo. Está sendo preparado, poupado, trabalho intensivo, treinamento intensivo e um trabalho de recuperação e fisioterapia, fisiologia, para ele voltar. Agora com o Bruno Maziotti, né? O Bruno Maziotti foi contratado justamente para recuperar esses jogadores do Corinthians. O Renato Augusto vai retornar contra o Flamengo. O William vai ser poupado. Olha o Renato Augusto aí. Está sendo poupado para retornar contra o Flamengo.
vai jogar contra o Flamengo. Tá com dores na panturrilha, mas vai jogar contra o Flamengo. O William também vai jogar contra o Flamengo. Tá ainda com o ombro direito, ó, todo machucado, tal. Tá com uma proteção no ombro direito, mas ele já está em processo de transição. E existe uma possibilidade também do Maicon voltar contra o Flamengo. Ah, mas a contusão do Maicon, o que foi divulgado pelo Corinthians no primeiro momento, é que a contusão seria mais séria, né? Uma contusão de grau 3. E uma contusão de grau 3 é uma contusão que o jogador fica de fora de 2 a 3 meses. Uma contusão muscular de grau 3. Mas o Corinthians, a última informação que o Corinthians divulgou é que o Maicon já está num processo de transição para voltar para o time. E aí voltaria para o time bem antes do imaginado, né? Porque está passando por esse tratamento intensivo. Assim como o Fagner deve voltar antes desses jogadores citados, o Fagner também com dores musculares, com uma contusão muscular. São jogadores que serão poupados nos próximos jogos, mas que vão jogar. O Corinthians está fazendo um planejamento, o Corinthians está fazendo um trabalho, um planejamento para esses jogadores citados, Fagner, William, Renato Augusto e Maicon, para que esses jogadores estejam no jogo contra o Flamengo, nos 2 jogos contra o Flamengo da Libertadores, no dia 2 e no dia 9 de agosto. Além desses jogadores, também o Balbuena e o Yuri Alberto. Aí, meu amigo, aí o bicho vai pegar. Aí é outra história. O Corinthians, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está apenas a 1 ponto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que está praticamente classificado na Copa do Brasil. Ganhou o primeiro jogo do Santos 4-0 e agora pode perder até por 3-0 para o Santos, que mesmo assim estará classificado. Por isso mesmo, o Vitor Pereira deve colocar em campo um time reserva, com o Mosquito e companhia limitada, né? Mosquito, Bruno Melo, deve ser um time mais mesclado, deve ser um time mais reserva, porque ele vai poupar agora os jogadores, né? O Vitor Pereira. Pensando, claro, no Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Ceará, nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Nesse jogo contra o Santos, provavelmente o Vitor Pereira deve botar um time reserva para jogar contra o Santos. Olha o aproveitamento do Vitor Pereira no comando do Corinthians. O aproveitamento depois da vitória dele sobre o Flamengo melhorou. Foi para 54% em 33 jogos no comando do Corinthians. O Vitor Pereira já tem 14 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Lembrando que se teve a classificação sobre o Boca, que eu tô colocando na estatística, entra na estatística como empate, né? Porque se entrasse como vitória, aí aumentaria ainda mais a porcentagem de classificação do Vitor Pereira. O Vitor Pereira na Neoquímica Arena, você está vendo aí na foto, atrás do Vitor Pereira, é a Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, ele está absolutamente invicto, não perdeu nenhum jogo. Aliás, o Corinthians atingiu contra o Flamengo, na vitória contra o Flamengo, 19 jogos de invencibilidade da Neoquímica Arena. São 13 vitórias e 6 empates. Nessa sequência de 19 jogos, 13 vitórias e 6 empates, tem 3 jogos em que o Corinthians foi comandado pelo Fernando Lázaro e 16 jogos em que o Corinthians foi comandado pelo Vitor Pereira. A última derrota do Corinthians na Neoquímica Arena foi aquela derrota em que o Corinthians perdeu para o Santos pelo placar de 2-1, ainda foi em fevereiro, e aí o Silvinho, por causa disso, o Silvinho foi derrubado, né? O Silvinho foi demitido. Ainda sobre o Vitor Pereira, quero dizer o seguinte, que ele pegou 2 jogos de suspensão, tá? Porque ele foi expulso contra o Flamengo, então ele vai ter que ficar 2 jogos fora do time no Campeonato Brasileiro. Mas por que 2 jogos? Porque antes dele tomar o cartão vermelho, do árbitro Ramon Abate, ele tomou um cartão amarelo. E foi o 3º cartão amarelo. Então ele vai cumprir suspensão. Primeiro,
pelo cartão amarelo e depois ele vai cumprir suspensão pelo cartão vermelho. Então, são 2 jogos de suspensão. Ele vai voltar contra o... Provavelmente, ele vai ficar fora dos jogos contra o Ceará no próximo sábado. O Corinthians joga contra o Ceará. E no dia 20 de julho, o Corinthians joga contra o Curitiba. Ele vai voltar a comandar o Corinthians no dia 24 de julho contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O Felipe Almeida, que é auxiliar técnico do Vitor Pereira, é que vai comandar a equipe do Corinthians nesses jogos em que o Vitor Pereira ficar de fora. É auxiliar técnico, o homem de confiança, auxiliar de confiança. Se eu não me engano, ele é cunhado do Vitor Pereira. Inclusive, não sei se é esse ou se é o outro que é cunhado, mas um dos dois é cunhado do Vitor Pereira. Vitor Pereira, o Corinthians que continua de olho nessa janela de transferências, não vai ficar só no Balbuena, gente. Não vai ficar só no Yuri Alberto, vem mais gente por aí. O Corinthians quer jogador de velocidade, quer jogador de meio de campo também. O Corinthians está de olho, vai pintar novidade, pode ter certeza por aí que vai pintar novidade. E o Corinthians acerta os últimos detalhes da contratação do Giovani, porque o Giovani pertence ao Capivariano, mas é um jogador que o Vitor Pereira adora. O Giovani o Corinthians está acertando a contratação em definitivo do Giovani por 3 milhões de reais. 3 milhões de reais para ficar com 60% dos direitos econômicos do jogador. O garoto que tem apenas 19 anos de idade e pertence ao Capivariano. Mas é um jogador muito cascudo, né? É um jogador que não tem medo de cara feia. Apesar de ter só 19 anos, é um jogador que não tem medo de cara feia. Já dá para dizer que tem casca. Aliás, o Vitor Pereira tem dito isso sobre o time do Corinthians. O Corinthians está adquirindo casca, maturidade tática na hora certa. Quer ver o que disse o Vitor Pereira depois da vitória sobre o Flamengo? Eu achei bem interessante o que ele falou. Ele falou sobre isso, ó. Começamos a compreender que para estar nas 3 frentes é necessário um pouco de maturidade tática. Ou seja, perceber que no jogo não dá para pressionar sempre, não dá para jogar sempre no campo todo, não dá para jogar sempre no aberto, jogar sempre no ataque, né, com o time de peito aberto. E a equipe, nesse momento, adquiriu a maturidade tática para controlar o jogo, mesmo quando não tem a bola. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que ele percebeu que tem momentos que o Corinthians tem que jogar na retranca. Não pode ter vergonha de jogar na retranca. Aliás, quero dizer para vocês o seguinte, contra o Flamengo, por exemplo, ele mostrou essa maturidade tática, mostrando inclusive um repertório tático, porque o Corinthians teve contra o Flamengo 3 escalações diferentes. Eu vou mostrar no campinho para vocês. Olha só que interessante, começou o jogo com a seguinte formação, começou o jogo com 3 zagueiros, né, com Fábio Santos fazendo o terceiro zagueiro pela esquerda, com um time muito parecido com o time que ganhou do Boca, né? O Cássio, o Gil, o Raul Gustavo e o Fábio Santos. Aliás, o Gil tem jogado muita bola. No meio de campo do Queiroz e o Cantígio, né, o Rafael Ramos numa lateral na ala pela direita e o Piton na ala pela esquerda, o Juliano como meia de ligação, o Adson na ponta direita, e o Adson foi muito bem, e o Roger Guedes como centroavante, né? Então começou o jogo, a escalação inicial do Corinthians foi essa, e quando o Corinthians se defendia na linha de 5 jogadores. Depois, aí não foi a segunda... Não, antes disso, antes dessa escalação, teve uma outra escalação. Aí sim, o Corinthians depois passou a jogar com essa escalação. Olha só, no 4-3-3, passou a jogar com as entradas do Mosquito pela ponta direita, o Rony entrou no meio de campo, e o Corinthians passou a ter 2 pontas, o Mosquito e o Adson, e o Roger Guedes,
passou a jogar no 4-3-3. E depois, com as alterações, aí sim, de novo, o Corinthians voltou a jogar com 5 zagueiros ou com 3 zagueiros. Quer ver mais uma vez, mais uma escalação diferente que a gente vai mostrar aí que tem o Bruno Melo. A escalação com a entrada do Bruno Melo. Eu vou mudar o campinho para você. Quer ver? A gente já mostrou. Aí, mais uma escalação com o Bruno Mendes na direita e com o Bruno Melo na esquerda, com o Giovani entrando. Tá vendo? As mudanças. Ele foi mudando. É um time que foi mudando durante o jogo. 3 escalações diferentes. 3 formações táticas diferentes. Saiu do 3 zagueiros, foi jogar no 4-3-3, né? Saiu do 3-5-2 ou do 3-4-3, foi jogar no 4-3-3, depois voltou para o 3-5-2 e quando se defendia com 5 zagueiros. Quer dizer, o Corinthians está mostrando uma maturidade tática impressionante nesse time comandado pelo Vitor Pereira. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, quero saber o que você está achando desse time do Corinthians. O Jerônimo está falando sobre isso, ó. O time está cascudo, o time está competitivo, está aguerrido, está raçudo, de miúdos e indigestos que o futebol consagra. Esse é o nosso timão, vivo no coração da fiel torcida. É nóis, vai Corinthians, é isso aí, vai Corinthians. O próximo comentário é do Adalberon Vieira da Costa. Se o timão jogar com toda a raça que tem, passa por todos os times grandes do Brasil. Campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Tá otimista o Adalberon em relação a raça do Corinthians, a raça que o Corinthians vem apresentando. O próximo comentário, quem é que vem? É o Felipe Costa. Não tem campeonato fácil, verdade. Tá tudo muito difícil. Libertadores e Copa do Brasil vai enfrentar basicamente os mesmos times. Avançando nas 2 competições, vai ser difícil ganhar o brasileiro. Se cair nas 2, o brasileiro fica mais fácil, pois o campeão vai ser com poucos pontos esse ano. E o Corinthians não está perdendo pontos para quase ninguém em casa. É uma boa análise. De qualquer maneira, o Corinthians está na briga. A 1 ponto do líder Palmeiras. O Corinthians está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Está praticamente na próxima fase da Copa do Brasil. Ganhou o primeiro jogo do Santos de 4-0 e está na próxima fase da Libertadores. Venceu o Boca e o Corinthians está muito forte mesmo nessa. Ganhou essa casca. E o time está jogando com raça, né? Vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo, é o Coringão. Faça a inscrição no canal do Cereto, faça como Tomaso, ele não deixa jamais de fazer a inscrição. Já fez várias e várias vezes a inscrição. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Avise a galera, avise o amigo, avise o cunhado, avise a sogra. O canal do Cereto voltou. E deixe o seu like. Todos nós precisamos de like. Todos nós precisamos de amor. Deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante pra gente aqui no canal do Cereto. E agora você... me segue lá nas redes sociais, não se esqueça. @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E agora você sabe... Acabou a brincadeira! É isso aí, continue no canal. Tchau!